mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de postes. Essa é a descrição de Oswald de Andrade sobre o impacto da eletricidade na vida da Pauliceia desvairada, no início do século XX, em seu primeiro livro de memórias. A misteriosa eletricidade vinha para ficar e transformar a vida dos brasileiros, assim como já tinha feito nas grandes cidades europeias e norte-americanas. Espanto, assombro, medo. Desde o início da sua descoberta, a energia elétrica provocou fortes emoções e também despertou a curiosidade das mentes mais inquietas. Depois que a humanidade aprendeu a dominar esse recurso, o mundo mudou e entrou numa nova era. A TV Escola dedica à eletricidade uma semana inteira de documentários, curiosidades, segredos e aventuras de um conhecimento que se construiu ao longo de mais de 2000 anos. Você descobrirá como a energia elétrica foi controlada pelo ser humano e como se tornou essencial para as atividades do nosso dia a dia. Sejam bem-vindos à Semana da Eletricidade. Ao longo dessa programação, veremos a nossa entrevista com a professora e doutora Sibélia Celestino Silva, física e pesquisadora da Universidade de São Paulo. A série A História da Eletricidade, produzida pela BBC, exibida em 3 episódios. A Faísca, A Era da Invenção e Revelações e Revoluções. Fique ligado e assista com a gente a Semana da Eletricidade, que começa agora. A nossa entrevistada da semana é a física Sibélia Celestino Silva, pesquisadora e professora do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Sibélia é especialista em História da Ciência e vai desvendar para nós alguns segredos da eletricidade. Olá, Sibélia. Olá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o que te motivou a estudar física? É uma longa história que começou quando eu era criancinha. E eu sempre tive muita curiosidade de entender como que as coisas funcionam. Desde como é que funciona a televisão, como é que funciona a tomada, que são coisas de eletricidade, né? E também o universo, as estrelas e essas coisas. Tem uma história que eu gosto de sempre lembrar que quando eu era criancinha, para eu tomar leite, a minha mãe me sentava no degrau da varanda de casa, cada golinha era uma estrelinha. Então, e a gente ficava conversando, e ela sempre me explicando coisas. E depois na escola eu tive um professor, muito bom. O professor, ele te encaminhou para a física? Como foi isso? Ele me encaminhou, ele percebeu que eu gostava e aí ele me deu um livro para eu ler que chama O Incrível Mundo da Física Moderna, do George Gamow. E aí o livro falava sobre relatividade, sobre Einstein, essas coisas, e eu fiquei encantada. Então, juntou tudo, né? Como é que foi esse movimento até a física se tornar a sua profissão? Bom, na escola, no ensino médio, eu fiz um curso técnico de eletrônica. Uhum. E lá o gosto pelas ciências exatas ficou muito evidente, eu gostei muito. Aí na graduação eu resolvi fazer um curso de física, que eu fiz bacharelado em física na USP, na Universidade de São Paulo. Aí de lá, depois que eu me formei, eu fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp. E fiz um pós-doutorado na Unicamp, fiz um estágio nos Estados Unidos e depois eu acabei sendo contratada pela USP e sou docente da USP até hoje. O que mais te fascina, Sibélia, no estudo da física? A física, ela tem uma característica que a gente consegue modelar os fenômenos da natureza. Então a gente cria explicações para as coisas que a gente enxerga no mundo e essas explicações elas também podem ser modeladas por modelos matemáticos e eu acho isso uma coisa muito bonita porque a gente usa a matemática como um instrumento para a gente entender o mundo. E daí na matemática tem alguns elementos de simetria, tem soluções que são mais bonitas do que outras. Embora as pessoas não percebam assim, mas na física tem um lado estético forte. E isso é uma coisa que me fascina muito, esse poder de olhar para o mundo com uma ferramenta que tem a sua beleza também, né? Sibélia, muito obrigado pela sua participação e amanhã a gente continua o nosso bate-papo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Fique por dentro da cultura francesa, aperfeiçoe seu francês e curta clipes musicais no Branché, aqui na TV Escola.